Boa noite! O que você precisa aprender antes de ensinar habilidades e competências socioemocionais. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Liz Soares, sou psicopedagoga, professora especialista em educação socioemocional, atuo na formação de professores especialistas em educação socioemocional. É com muito prazer que eu estou aqui nessa noite para falar para vocês sobre o tema socioemocional, esse tema, essa abordagem que há 8 anos eu venho desenvolvendo com muita dedicação e honro o meu trabalho, né? Tenho colhido muitos frutos até aqui a respeito das habilidades e competências socioemocionais, que eu tanto venho buscando, né, ampliar os meus conhecimentos e levar as minhas práticas para mais professores, para mais pessoas que tenham interesse de agir nos espaços formais e não formais de ensino. Então, sejam muito bem-vindos, né? Geórgia, Ana, fiquem à vontade para compartilhar, né? Já escreve para mim se vocês são professores e como acontece essa atuação de vocês em sala de aula quando o assunto é educação socioemocional, né? Nós sabemos que nesse momento as nossas escolas, elas são convidadas a revisitar os currículos e a levar, né, de forma intencional todas as habilidades e competências socioemocionais necessárias para o desenvolvimento pleno de um ser humano. Então, eu vou lá em 2016, quando a Base Nacional Comum Curricular estava sendo implementada nas escolas, né, com força de lei. Nós sabemos que desde 1990, né, a educação socioemocional, ela vem sendo levada de uma forma necessária para o âmbito escolar, mas em 2016, 2017, eu pude acompanhar essa implementação com força de lei na escola, onde eu atuo até hoje como professora socioemocional. E eu posso dizer para vocês que naquele momento, a Base Nacional Comum Curricular, para mim, era algo um tanto desconhecido, né? Eu já trabalhava, já atuava na educação, né? Eu atuo na educação há 15 anos e somente há 8 anos eu pude experimentar de uma educação efetiva através do desenvolvimento das práticas e do ensino socioemocional. Eu fui convidada naquele momento para atuar em um programa socioemocional de referência mundial, né? Ali era uma responsabilidade muito grande para mim, tudo muito novo. Era a Escola da Inteligência, que chegava na minha cidade e eu fui pioneira nesses processos do desenvolvimento de práticas socioemocionais. Então, para mim foi um desafio muito grande, né? Eu me recordo da minha primeira aula, onde eu preparei uma sala, né? Eu tinha uma sala específica, eu atuava tanto em sala de aula, como em alguns momentos, em alguns planejamentos ali, eu dava preferência para atuar em uma sala específica. O nome era Floresta Viva, né? Para os menores até o 5º ano, essa sala da Floresta Viva, ela tinha uma árvore muito grande, né? Feita pelos alunos, né? Em colaboração com os alunos, eu desenvolvi essa árvore e era um ponto de referência para rodas de diálogo, de reflexão. E o meu maior desafio naquele momento era usufruir desta sala com os meus alunos, com uma bagagem de conhecimento que estava sendo construída ali pela Escola da Inteligência, né? Eu participei de várias capacitações, de várias formações e ainda muito recente, né? Muitos conhecimentos ainda para me apropriar naquele momento. E eu recebi da própria Escola da Inteligência almofadões, onde as crianças eram convidadas a sentar. Então não tinha carteira, elas não levavam livros, nem levavam cadernos, porque era uma sala onde eu praticava com elas momentos de autorreflexão, de diálogos restaurativos, direcionadores. Então eu estava ali à frente de um desafio muito grande, né? E o meu medo é o medo de todo professor, né? Naquele momento o meu medo era esse, da disciplina. Será que os alunos vão se comportar? Como que eles vão se comportar? Será que eles vão esperar a vez para falar? E aí tá o ponto, né? Quando você
tem esse privilégio que eu tive de abraçar um programa socioemocional estruturado, em ferramentas, em procedimentos, né, que leva ali toda uma ferramenta capaz de te guiar de forma assertiva nesse processo, é algo mágico, né? Como eu já disse aqui em algumas lives, eu experimentei de uma varinha mágica. Então ali eu tinha o bastão da vez para conduzir a fala dos alunos, eu tinha todo um direcionamento, né, a partir dos combinados de convivência saudável, não mais regras estabelecidas por mim, que era a professora, né? E na prática eu fui perdendo esse medo de deixar um lugar confortável, né? Complexo, um lugar muito pesado, né? Esse lugar de você ter que levar disciplina sem grito, sem ameaça, de punição, né? Porque é dessa educação que nós viemos. Então eu preciso deixar claro aqui para vocês que eu sempre procurei ser uma professora que trabalhou ali na base do afeto, na base de uma comunicação respeitosa, mas no primeiro instante foi desafiador. Tudo que eu aprendia nas formações que eu levava para a prática, vinha sempre essa voz me dizendo: será que vai dar certo? Será que o meu aluno ele vai me ouvir? Será que ele vai me respeitar se eu levar, né, uma aula mais reflexiva, uma aula onde, como que é isso? Então eu não tinha o hábito de fazer a autorreflexão, né, comigo mesmo, como levar isso para o grupo. Oi, gente, o que aconteceu, né? Acho que a internet que deu uma pausa. Vocês podem me dar um feedback, por gentileza? Vocês me ouvem bem, me veem bem? Escrevam para mim, por favor. Como está para vocês? Vocês me ouvem? Ei, Lude, seja bem-vinda, Lude. Escreve aí para mim, Lude. Você me ouve? Você me vê bem? Ah, obrigada, Mila. Estava pausado, não é isso? Tudo certo, então vamos continuar. E eu estava dizendo aqui para vocês que foi um momento desafiador assumir, né, práticas diferentes daquilo que eu estava acostumada a levar em sala de aula, né, a conduzir em sala de aula. Então, o primeiro estranhamento foi participar desta aula ativa, onde o meu aluno estava ali no centro, se colocando com suas emoções, né? E essa estranheza, né? Ela veio de ambas as partes. Eu me recordo que os meus alunos, eles também acharam muito estranho falar de suas emoções. E aí é que entra um ponto muito importante, necessário de vocês saberem ao levar esses momentos, né? Práticos em educação socioemocional. Essa ambientação, ela é necessária. Essa ambientação, ela precisa vir de acordo com o interesse dos alunos, porque é um ambiente onde o aluno ele precisa se reconhecer, né, de forma segura, que ele se sinta convidado a falar. Então eu me lembro nas primeiras aulas onde um conflito era instalado ali no grupo, dentro de sala de aula, e para mim foi assim libertador saber que eu tinha um momento, que eu tinha um lugar, né, estabelecido, pré-estabelecido já com toda a minha turma, onde nós podíamos tratar de forma respeitosa tudo que estava acontecendo ali, em um grupo maior. Então era onde os meus alunos iam comigo, né, um grupo ali que precisava participar dessa mediação de conflito, para estruturarmos esse diálogo, né? A partir da minha orientação. E eu me lembro que eu fazia perguntas o tempo todo, né? E para mim era algo muito novo. Eu já trabalhava com filosofia, com crianças. Então, assim, se para mim, que já experimentava naquele momento, né? De uma didática, assim, onde o aluno era convidado para uma autorreflexão, imagina para os meus colegas, né? Que hoje são convidados a orientar esses diálogos a partir de perguntas. Então são perguntas intencionalmente construídas ali para que você possa levar o seu aluno
a praticar a autogestão emocional. Então, assim, eu não tive dúvidas. Logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, eu fui apropriando de todas as ferramentas, né? Nada melhor do que uma metodologia, como a metodologia do Augusto Cury naquele momento, a metodologia multifocal, para me orientar naquele momento, né? E a partir dali eu fui ampliando as minhas práticas, eu fui construindo novas ferramentas, por conhecer, por interessar, né? Por ter o interesse em ampliar os meus conhecimentos nos referenciais que compunham todo um programa estruturado que era a Escola da Inteligência. Então eu bebi da fonte da disciplina positiva quando eu precisei levar uma comunicação, um diálogo mais assertivo, né? Esse diálogo assertivo onde eu considero as emoções do outro, eu considero a singularidade daquele que está ali, trazendo as suas questões pessoais dentro de um grupo. Então nós temos um interesse comum quando passamos ali por essa experiência, né, de atuar em um grupo de 30 alunos, mas é a educação socioemocional, né, sobretudo esses referenciais em disciplina positiva, que me proporcionou essa comunicação assertiva, firme, respeitosa e, sobretudo, amorosa. Então, ali, a cada dia, eu fui conquistando a confiança dos meus alunos. E logo no primeiro ano, eu pude perceber a grande mudança. Era uma sala de aula, né? Eu vou colocar uma sala de aula aqui, porque eu cheguei a atuar em mais de 20 salas, assim, em uma semana. Eu tive a oportunidade de entrar em salas. Eu fazia 1 hora aula de socioemocional nas turmas de Fundamental 1, né? E Fundamental 2. Inicialmente, eu comecei no infantil, mas o Fundamental 1 e o Fundamental 2 foram vários anos ali conduzindo os processos socioemocionais. Então, foi algo assim que para mim foi um divisor de águas, né? Perceber que a comunicação, que o posicionamento, a partir de um conhecimento referenciado por neurociência, por psicologia, né, sobretudo a neuropsicologia, tudo isso foi me encorajando a seguir nesse novo caminho, né? O socioemocional, ele nos aponta para esse novo caminho de transformação que a Base Nacional Comum Curricular vem nos convidando. Há muito tempo, desde a década de 90, ela vem nos convidando. Então agora, mais do que nunca, esse nivelamento ele precisa ser feito, né, de forma flexível, de forma personalizada, mas ele precisa ser feito. Então é momento de revisitarmos os nossos currículos, de considerarmos esta abordagem atitudinal, né, que vai agir no comportamento dos nossos alunos, mas antes de tudo, nos nossos comportamentos. Então, para mim, assim, é um motivo de muita alegria compartilhar um pouco das minhas experiências e dos meus aprendizados ao longo de 8 anos que eu venho nessa trajetória socioemocional. Então, hoje eu sei que muitas escolas já reconhecem a importância, já estão ali, né, com seus currículos sendo levados adiante, né, mas muita coisa precisa ser revisitada. Principalmente, né, e eu quero trazer aqui um dos primeiros pontos que nós precisamos saber antes de levar a educação socioemocional em sala de aula é a nossa comunicação. Então, foi onde tudo começou, né? Eu senti muita dificuldade nessa comunicação. Então, levar uma comunicação assertiva para um grupo é, antes de tudo, compreender a singularidade de cada aluno, né? Você se posicionar de forma empática. Veja a importância das habilidades que estão por trás de uma boa comunicação, de uma comunicação capaz de promover alunos autorreflexivos, alunos capazes de se colocar no grupo com empatia, né, de tomada de decisão assertiva, tantas habilidades que passa pela comunicação de um professor, né, a considerar a comunicação não verbal. Então, quando um professor ele é alfabetizado emocionalmente, ele vai cuidar do posicionamento da sua voz, né, da postura dos seus membros, né, quando fecha a mão, fecha os punhos, quando faz uma expressão mais pesada para o aluno, ainda que ele não tenha a intenção de demonstrar raiva.
há de se cuidar desta postura, né? É uma forma de comunicação que nós, professores, precisamos muito nos atentar, muito nos ater, né? Muitos professores batem na mesa, muitos professores apontam o dedo, e tudo isso é comunicação. O aluno, né, principalmente as crianças menores, elas são ótimas observadoras, mas elas, em termos de interpretação, né, deixam muito a desejar. É como a criança recebe. O tom da sua voz é como a criança recebe. Não é a sua intenção. Você agora precisa se posicionar dentro dessa proposta socioemocional com empatia. Então, muito cuidado. Você pode estar elogiando, mas com um tom de voz onde a criança não reconhece. Ela não vai assimilar como algo assertivo, como algo positivo para ela. Então, são os gatilhos, né? Olha o quanto um conhecimento em bases científicas, ele é importante nesse momento. E há de se aprender. Então, o primeiro ponto é cuidar dessa comunicação. Então, vamos lá na nossa educação retrógrada, na nossa educação onde o apontamento de erros, né? O apontamento de falhas era algo recorrente nas nossas práticas. A comparação, veja só que comunicação violenta, a partir do momento que um professor entra em sala de aula, né? Os professores formados aí em licenciatura, que dão aulas em comum em várias turmas, né? Professor de matemática, de geografia. Então, veja bem, quando compara uma turma com outra, né? Ah, a turma tal, eles são assim, eles são mais educados, eles estudam mais. Olha só, vocês isso, vocês aquilo. Então, esse tipo de comparativo é de se assustar, mas ele é recorrente. Quantas vezes, professor, você se pegou fazendo esse tipo de comparação, ainda que seja de forma sutil, né? Um aluno que se empenha mais do que o outro, né? E por aí vai. E essa comunicação na base do apontamento das falhas, né? Que vai agir aí na direção do desmerecimento desse aluno, né? Ele não vai se sentir merecedor. Então, a habilidade de alto valor que o socioemocional tanto, né, se preocupa para desenvolver, você pode desconstruir com boa intenção. Basta você não estar atento à sua comunicação. A sua comunicação diante do seu aluno, diante do grupo. Nessa semana eu escutei de um aluno novato que me dizia assim: olha, Liz, lá no ensino fundamental 2, ele dizia assim: olha, Liz, eu fiz errado mesmo, mas o que me levou a agir com agressividade, né? Ele respondeu naquela ocasião, ele respondeu ao coordenador que estava ali mediando um conflito, onde ele realmente estava errado, mas o coordenador estava errado também quando corrigiu esse aluno, né? Tentou levar os exemplos, os contra-exemplos na frente de toda uma turma. Então ele me disse: Liz, eu me senti envergonhado, mas eu não podia dar o braço a torcer. Então ele bateu de frente. Então, quantas vezes, professor, nós vamos corrigir um erro com outro, né? E no socioemocional, nós precisamos agir com sabedoria. Fazer o silêncio proativo também é uma forma de comunicação. Vocês já conheciam esta ferramenta? Silêncio proativo, né? Então, quem nos ensina sobre o silêncio proativo? Desde a Bíblia, desde os ensinamentos bíblicos, nós temos o silêncio proativo, né, que era feito ali por Jesus no momento em que ele precisava dar um direcionamento para um grupo, ele precisava tomar uma decisão, ele se calava diante do foco de tensão. Ele se calava. Quantas vezes, professor, diante de um foco de tensão, você se permitiu fazer o silêncio e apenas ouvir, apenas fazer essa escuta, né? Então, é necessário saber, cuidar desta comunicação, saber o que é uma comunicação assertiva, saber considerar, né, a partir dessa sua comunicação, a fala do seu aluno, né? E daí entra habilidades de escuta dentro desse grupo, porque é através dessa escuta, desse silêncio proativo, né? Silêncio proativo é quando você se cala e ali
mentalmente você vai buscar por soluções. A filosofia já trazia isso pra gente, né? Então nós temos aí vários recursos para aprendermos juntos, para que a gente possa diminuir esta margem de erro, né? Que a nossa educação punitiva, a nossa educação cartesiana nos trouxe, né? Desde a formação lá dos cursos de licenciatura, de pedagogia, da nossa educação familiar, nós trazemos essa educação que nos desencoraja, né? Na verdade, nos desencoraja e nos coloca nesse lugar de levar tudo para o pessoal, de não saber agir diante do outro, né? De considerar de forma empática as percepções do outro também, os pontos de vista, né? Os pontos de vista das outras pessoas que compõem aquele meu grupo onde eu estou me relacionando, né? E quando eu falo isso, eu falo também no sentido de relações dentro do contexto escolar de forma ampla, né? Com os colegas, com o seu diretor, com o seu coordenador. Então, quantas vezes nos colocamos em um lugar de vítima, em um lugar de reclamação, e nós externamos isso através das nossas falas, né? Momento de cafezinho, onde nós estamos ali comparando um aluno com outro, né? Falando mal do sistema de ensino, quando na verdade nós nos esquecemos que tudo começa em nós. Então, se o sistema ele tá difícil, se você ainda não teve esse momento de capacitação, que é um dos pontos que eu quero trazer aqui também, que você precisa saber, né, que capacitar, cuidar dessa formação continuada, ela precisa vir de um lugar maior, né? Ela precisa vir da gestão, essa gestão precisa cuidar desse momento. Então, lá na habilidade de comunicação, muitas vezes você externa isso para os seus colegas, e como nós sabemos e aprendemos aqui no perfil Professor Especialista, né, as emoções elas são contagiantes. Elas são contagiantes. Então, se você tem raiva, se você está insatisfeito, se você está com medo, né, qual seja a emoção que está movimentando você na direção das suas reclamações, você acaba contaminando todo um grupo, né? Então, uma escola que se propõe trabalhar com educação socioemocional precisa cuidar de um todo coletivo, né? Que essa corrente da positividade, né, do otimismo, ela começa a partir de você, né? Então, o ponto 2 aí, que você precisa saber, professor, antes de ensinar habilidades, competências socioemocionais no seu grupo, na sua sala de aula, é que você precisa se capacitar. Você precisa se apropriar de conhecimento antes de levar os seus instrumentais para a sala de aula, as suas ferramentas. Porque a educação não se faz com intuição, não é verdade? Nós precisamos aprender a levar de forma didática, né? E por isso precisamos cuidar da nossa comunicação. Precisamos aprender a elaborar todo um instrumento que vai facilitar. Esse instrumento ele precisa ser o facilitador de um conhecimento. Ele não pode roubar o seu objetivo maior dentro de sala de aula, que é a sua intencionalidade. A intencionalidade, quem nos ensinou a trabalhar com intencionalidade? Então, a partir das neurociências, nós podemos comprovar, né, a literatura científica, né, a psicologia, nos traz que é a intencionalidade por trás daquilo que nós nos propomos é que vai levar essa mudança atitudinal, essa mudança de comportamento para as nossas vidas, né? A própria educação, ela se faz com consciência dentro de um grupo, na construção, na relação consciente, intencional. Quando você ensina o seu aluno a fazer autorreflexão do seu processo de aprendizagem, você está conduzindo seu aluno a uma prática ativa de autogerenciamento dos seus comportamentos diante do seu processo de aprendizagem. Não somente no termo dos conteúdos, né? Em relação a conteúdos, mas principalmente diante do seu próprio posicionamento, né? A partir do reconhecimento das suas emoções. Então veja que potente você saber de tudo isso antes de iniciar. Eu tive o privilégio de iniciar no socioemocional com todos os direcionamentos possíveis. Mas nós bem sabemos, professores, né, e todos vocês que estão aqui nessa live,
que não, para a gente gerar, né, a mudança de um hábito, de um comportamento, nós precisamos de tempo, né? Então, no médio, no longo prazo, nós precisamos nos permitir que essa mudança ela chegue pra gente, que ela chegue de forma espontânea, de forma orgânica, com muita intencionalidade. Então, não é desistir, né? Eu vejo professores falando, mas o socioemocional é mais uma coisa, mais um trabalho para mim. O socioemocional não vai funcionar, porque é assim que eu trabalho, eu aprendi assim, né? A síndrome da Gabriela. Né? Então, por isso, é muito importante agir no nosso sistema de crenças, né? Nesse momento. Então, precisamos nos abrir ao novo, né, professor? Isso, Tê. Terezinha, seja bem-vinda, Tê. Lilian, sejam bem-vindas. A Terezinha está contribuindo, gente. O silêncio proativo é para pensar antes de falar e fazer gestão das emoções. Então, antes de você se posicionar diante do seu aluno, professor, é justamente isso. Você precisa se calar. Porque você só vai refletir sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, a partir de um tempo, né? A neurociência nos explica isso. Nós precisamos de um tempo. Há um tempo apropriado para que você possa refletir de forma racional, né? Nós trouxemos aqui em outras lives essa relação que o silêncio proativo nos traz a partir desta nossa consciência, né? Então a Terezinha Vidal está contribuindo aí. E com certeza, é isso mesmo. Nós precisamos desse tempo, né? Então, vamos relembrar aqui que principalmente nas crianças, né? Olha lá, se nós temos o nosso sistema límbico que está agindo sobre os nossos comportamentos, o nosso sistema límbico, né? Eu ensino para as crianças que é a casinha das emoções. Eles não racionalizam. Eles não vão pensar e tomar essa decisão assertiva. Então eu preciso do meu córtex, né, do meu neocórtex funcionando de forma integrada para promover essa tomada de decisão assertiva, que é uma habilidade, né, a partir da gestão das nossas emoções. E o silêncio proativo é essa ferramenta que vai promover esta integração, né? Então, a partir dos estudos da neurociência, isso foi comprovado. Então, veja a diferença de você apropriar de uma ferramenta apenas e levar para o grupo sem esse conhecimento. Se quando, na verdade, a própria neurociência e a psicologia me explica que a intencionalidade, né, é o quanto eu sei sobre esse sistema aqui, é que vai promover em mim a minha resiliência, a minha garra, a minha persistência diante de um resultado que eu preciso atingir. Então esse é um dos meus convites, né? São tantos convites que eu faço para vocês nessa noite, professores. Se o sistema ele ainda não despertou para esta capacitação, para essa formação continuada necessária para vocês, que vocês busquem de forma autônoma, de forma autodidata, né? Que vocês busquem por referenciais, né? A própria disciplina positiva nos conduz nesta comunicação assertiva, nessa comunicação firme e amorosa, né? A disciplina positiva é um dos referenciais dos socioemocionais, do socioemocional. Então nós vamos, com certeza, né, colher frutos aí excelentes a partir da ampliação desses conhecimentos, porque são eles que vão nos manter, né, nos guiar neste novo caminho de transformação que a educação socioemocional nos propõe. Não é isso, Tê? Obrigada, Tê. Thaís, oi Thaís, maravilhosa, maravilhosa você, muito obrigada por estar aqui com a gente, né, o Matheus, sejam muito bem-vindos, gente, é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências nessa trajetória, né, de ensino socioemocional. Nós sabemos que a educação, ela é esse contínuo de aprendizagem, então eu não me canso de me indignar, eu acho que é uma educação que já deveria estar aí, né, acessível para mais escolas, para mais professores, mas nós temos
essa esperança, né, de que juntos nós vamos poder compartilhar uns com os outros essas informações, né, esses referenciais, para que possamos criar espaços, né, de construção de novos conhecimentos e adquirir novas práticas e quebrar de vez paradigmas que vêm nos paralisando diante dessa necessidade que é de reconstruirmos a educação, né? Construirmos aí uma educação capaz de agir na formação plena desse meu indivíduo. Nós precisamos ter essa consciência de que a educação socioemocional é urgente e necessária para o nosso contexto social. Nós estamos cada vez mais presenciando crianças adoecidas, professores, né, profissionais, sobretudo na educação, nós estamos presenciando aí esse profissional que está com esse grande desafio de levar novas práticas educacionais e estão se sentindo despreparados, né, desprovidos desses novos conhecimentos. Então, nós temos que unir nesse momento, né, unir as forças nesse momento, a gestão, a comunidade, a família, e nos colocarmos aí para esse momento de troca, né, assim como nós